Bom dia, estamos começando mais um programa médico da família. Hoje, quarta-feira, vamos falar sobre herpes genital. Exatamente, uma patologia muito comum que muitas pessoas desconhecem e que pode acarretar em problemas sexualmente transmissíveis para a mulher e para o homem também. Os abraços vão para a Edith Maria de Jesus, moradora do Jardim Aeroporto. Ela é do grupo lá de senhoras do CRAS, do Jardim Aeroporto. Um beijo para todas vocês. A você também, Sônia, essa guerreira que tem aí no Jardim Aeroporto, dentro do CRAS. E também ao CEINF aí do lado, com a nossa outra guerreira, Juliana, e todas as funcionárias. Também um abraço para Maria Aparecida Viana e todos os moradores do Jardim Panorama. Herpes genital é uma doença sexualmente transmissível que provoca coceiras, formigamento e até dores na vagina e no pênis. Caracterizado pela formação de bolhas avermelhadas, seguido do aparecimento de feridas, o vírus pode ficar incubado por várias semanas e até por anos no organismo do portador, sem manifestar lesões aparentes. Desta forma, a pessoa passa a ser um transmissor em potencial, mesmo sem apresentar qualquer sintoma da doença. Como vocês veem, qualquer um de nós pode adquirir essa doença, pode ser portador, mesmo sem ter sintomas. Portanto, é importante que vocês prestem atenção no programa do dia de hoje. Estamos aqui com um especialista neste assunto, ele que é urologista, nosso amigo, seu amigo, Dr. Jamal Salem. Bom dia, Dr. Jamal. Bom dia, Dr. Paulo. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu quero agradecer você ter aceito o desafio de estar aqui hoje falando sobre herpes genital e gostaria que você explicasse aos nossos telespectadores do Mato Grosso do Sul o que vem a ser herpes genital. Herpes genital é uma doença DST, uma doença sexualmente transmissível, adquirida através da relação sexual, causada por um vírus, e às vezes ela pode ficar incubada por muitos anos, como você apresentou na definição, sem apresentar sintomas nenhuma. Às vezes a pessoa pode adquirir e ela fica incubada. E ela está muito relacionada com o sistema imunológico da pessoa. Quer dizer, qualquer queda no seu sistema imunológico, ela pode se manifestar. Então, resumindo, é uma doença adquirida sexualmente e causada por um vírus. Bom, naquelas que estão ali adormecidas, são portadores, diríamos assim, sem sintomas, a gente entende porque não tem o sintoma. E nas que têm o sintoma, quais seriam esses sintomas, para que todos possam entender? Normalmente, os sintomas, ela começa a aparecer uma coceira, né? Abaixo da glande, no caso do sexo masculino, ou na vagina, nos grandes lábios, no caso do sexo feminino. Então começa a aparecer uma coceira e de repente começa a ficar uma região avermelhada e depois começa a aparecer umas bolhas, né? Microverrugas assim, aparecem em forma de um grupo, às vezes 4, 5, 8, independe, né? Então elas sempre estão agrupadas, tudo junto, acompanhado de uma coceira. E essas bolhas, às vezes, ela pode ter até uma bolha visculosa, ou seja, tem algum líquido dentro, assim, com a evolução do quadro. Mas a característica principal é coceira inicialmente e fica avermelhado e começa a aparecer essas bolhas, né, essas verruguinhas, vamos dizer assim, em forma de grupo. E tem dor? Muitas vezes a pessoa pode sentir dor localizada e alguns não sentem nada. Dormência? Pode apresentar alguma dormência, né? Ele começa a sentir algo diferente assim, né? Ele começa a sentir alguma sensação de dormência, de coceira, um peso no localizado, tanto no pênis como na vagina. Você nos disse que é uma DST, doença sexualmente transmissível. Só pega dessa forma
Aquelas pessoas que, por exemplo, têm a herpes labial aqui em cima, isso pode descer lá para o pênis? De que forma que se contrai o herpes genital? Nós temos esses dois tipos de herpes, que é labial e genital, que são causados por vírus diferentes, né, de uma forma diferente. No caso do herpes labial, ele é transmitido através do beijo, né, principalmente. Ou até o sexo oral. Hoje, por exemplo, com a liberdade sexual que nós vivemos, pode também ser transmitido através do sexo oral. Existe uma característica de um do outro, né? São dois tipos de vírus diferentes. E, aliás, esse vírus sempre sofre mutações, né? Sempre sofre as mudanças. Por isso que hoje, por exemplo, nós não temos um medicamento exato, né, para combater e destruir esse vírus. Então, uma vez a pessoa adquiriu a herpes, não se cura com facilidade. Por quê? Porque ele vai depender muito do sistema imunológico, ou com essa mudança, essa mutação do vírus, acaba não deixando ter uma escolha correta, uma escolha adequada para destruir e curar a pessoa da herpes. Quais seriam as complicações, Dr. Jamal, que o vírus herpes genital causaria para o ser humano, tanto masculino como feminino? Quais complicações? As complicações é que fica, vamos considerar, como nós estamos falando de herpes genital, fica aquela ferida, aquela lesão localizada, né? E principalmente quando começa a aparecer essa ferida, essa presença, que é o perigo de se transmitir sexualmente para outra pessoa. Então, por isso que nós recomendamos que nessa fase de usar o preservativo, principalmente o casal, né, ter o cuidado nessas relações sexuais, porque nessa fase que a facilidade de transmitir o vírus é grande. Então, vamos dizer assim, não existe assim, uma complicação forte, a não ser esse incômodo, porque realmente incomoda, principalmente um homem, por exemplo, que olha, vê aquela lesão, ele fica incomodado, né? Ele fica preocupado daquilo virar uma coisa mais crônica, né? E também até atrapalha o relacionamento dele, né? Acaba atrapalhando o relacionamento dele com a sua parceira. Doutor Jamal, herpes genital tem cura? Essa resposta o senhor vai nos dar logo após os nossos comerciais. É rapidinho, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Médico da Família. O tema hoje, herpes genital. Estamos aqui com o especialista, urologista, vereador, Dr. Jamal Salem. Dr. Jamal, eu lhe perguntei no bloco anterior, até porque muitas pessoas estão preocupadas, porque às vezes elas são portadoras e ainda não apresentaram os sintomas. E através de um exame, e nós vamos ver como é que pode ser descoberto isso nas mulheres, então eu pergunto, o herpes genital tem cura? A herpes genital ela não tem cura assim, de imediato, né? Existem medicamentos que controlam, que amenizam, fazem desaparecer os sintomas. Por quê? Porque é causado por um vírus, né? E não tem um medicamento específico para destruir aquele vírus, porque sofre mutações, sofre mudanças. Por isso a pessoa, uma vez adquirida a herpes, não é que ele não vai ser curado, ele pode ser curado, só que demora, porque vai depender muito do seu sistema imunológico, de adquirir os anticorpos suficientes para destruir aquele vírus. O herpes genital é mais incidente, ele é mais comum na mulher ou no homem? Eu, como urologista, eu posso te afirmar o seguinte, que eu vejo muitos casos no sexo masculino. Porque normalmente as mulheres, elas procuram mais o ginecologista. Mas, pelo que eu estudei, e a gente acompanha em congressos, né, algumas palestras nesse sentido, a gente vê que é meia-meia, 50% de cada lado, quer dizer, não tem um mais ou menos, não. O diagnóstico, porque é muito importante que a gente tenha um diagnóstico. Por exemplo, o preventivo da mulher pode detectar herpes? É uma pergunta. E no homem,
O diagnóstico é só clínico, bater o olho e ver, ou existe algum laboratório que você peça um exame e faça esse diagnóstico laboratorial? Primeiro é o seguinte, primeiro nós temos que fazer o diagnóstico. E o diagnóstico é feito de que forma? No caso do sexo feminino, a mulher, como ela procura o ginecologista periodicamente, então é com facilidade no exame ginecológico é detectado, é visto essas lesões, né? Então é feito o diagnóstico através do exame clínico, né? Daquele exame ginecológico. E o homem, normalmente, ele vamos dizer, é reparador. Todo dia ele queira ou não queira, ele está olhando o seu aparelho genital. Quando ele vê alguma coisa diferente, uma coceira, alguma coisa, ele já detecta que aquilo lá é uma coisa diferente, ele já corre no urologista ou no clínico para verificar. Então, na verdade, o primeiro diagnóstico, tanto no homem como na mulher, é clínico, porque a própria pessoa já vê e verifica que tem algo diferente. Tá? Então, essa pessoa passando pelo médico, feito a anamnese, a história clínica, a gente parte para o exame físico, às vezes você olha essas lesões em forma de agrupamento, você pode fazer até uma pineoscopia, no caso do homem, né, que ele fica numa posição ginecológica, põe o aparelho para aumentar, né, para aumentar a lente ali, aumenta mais vezes ali para você ver. Então você caracteriza realmente pelo exame físico, né, pelo esse exame, pela pineoscopia, você já pode fechar o diagnóstico. Tratamento. Tem tratamento para o controle do herpes genital, já que não tem uma cura assim de imediato? O tratamento tem tratamento na base de uma pomada que a pessoa passa, tem tratamento na base de medicamento que a pessoa toma, e existe também algumas vacinas, tá, que são também que estão sendo usadas, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, esses tratamentos, na realidade, para minimizar os sintomas, né? Talvez para ajudar a diminuir os sintomas, o aparecimento dessa irritação. E normalmente a pessoa, quando já tem a herpes, ele já sabe, porque inicialmente sempre ela começa com a coceira. Então começou uma coceira, ele já vai automaticamente, passa a pomada ali no local, suspende relação sexual, usa preservativo para não contaminar a parceira. Então ele acaba, vamos dizer, se autoclinicando, mas pela recomendação médica, porque tantos que ele vai e vem, ele acaba aprendendo o sintoma inicial. Então hoje não existe um tratamento definitivo, existe tratamento controlador da doença. Existe prevenção para o herpes genital? Porque quem está em casa agora deve estar preocupado. Bom, eu preciso fazer uma relação sexual segura, isso tudo que você já falou, eu vou lavar bem, eu vou me cuidar, eu vou saber com quem eu ando, o que eu faço. Mas existe alguma regra para que as pessoas em casa possam enumerar e falar, bom, eu vou fazer isso, fazer isso, e não quero ter o herpes genital? Fala para os nossos telespectadores. Hoje não existe assim, uma forma mágica, por exemplo, dizer que para não conseguir adquirir herpes genital ou outras DST, a não ser usar o preservativo. Nós vivemos numa liberdade, que todos nós sabemos a liberdade sexual que nós vivemos. Alguns estão conscientes e usam preservativo, uma medida para se prevenir. Outros acham que ele não pega, que é só o outro que pega, e ele não usa preservativo nenhum, muitas vezes por algum fator cultural, ou tem alguns reclamam que se usar o preservativo acaba perdendo a ereção naquele momento. Então sempre ele arruma uma desculpa para não usar o preservativo. Então o segredo é usar preservativo. E, por exemplo, a pessoa que você faz um diagnóstico num homem, ele é casado, tem que avisar a mulher, tem que chamar a mulher para fazer o tratamento também, para ver se ela está ou não contaminada? A nossa orientação sempre solicitar
que a parceira procura o ginecologista. Porque fica difícil ela ir num consultório médico, porque normalmente as mulheres já têm seu próprio ginecologista, já está acostumada. Então, a minha orientação e a orientação de todos os colegas urologistas é sempre pedir que a parceira procure o ginecologista. Só que aí está o problema, o conflito, porque ela vai acabar descobrindo e aí começa aquele conflito entre o casal. Você que pegou, você não pegou. Mas né? tem que ver, porque se ela engravidar e for ter um parto normal, com herpes já não vai poder, né? Exatamente, porque ela vai contaminar o nenezinho, isso é bom que a gente fale aqui para vocês. A mulher portadora do herpes genital não pode ter um parto normal, parto espontâneo, ela vai ter que ir para cesariana. Isso é importantíssimo deixar frisado aqui. Então, existe sim a necessidade de levar a parceira, de tratar, se ela não teve, falar para ela que ela vai ter que sempre ter uma relação com o marido, com o companheiro, ele com a camisinha, para não ter risco. Exatamente. É isso aí. Doutor Jamal, quero agradecer a sua presença e estamos sempre aqui à disposição. Mais uma vez eu quero te agradecer toda a sua equipe, agradecer você que está nos assistindo. E é importante a sua participação, de enviar suas perguntas aqui para o programa Médico da Família. Obrigado, até porque nós somos líder de audiência e é muito bom que você continue nos dando audiência e absorvendo as informações na área da saúde. Se você ainda tem dúvidas sobre herpes genital ou outros assuntos relacionados na área da saúde, anote aí os nossos endereços. O nosso e-mail, medicodafamilia@hotmail.com. Se enviar uma carta pelo correio, escreva Rua Independência 260, Vila Santa Luísa, o CEP 79005-260. O nosso compromisso é de fé e saúde. Fiquem com Deus, uma boa tarde e até amanhã.